Irmãos, uma frase aqui eu quero trazer para os irmãos. Essa frase foi de um grande evangelizador, um grande pregador da palavra do Senhor, Billy Graham. Diz assim ele, irmãos: ainda que não existisse céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa linda. Infelizmente, irmãos, muitos, não são poucos, estão se ajoelhando aos pés de Satanás. Nós sabemos muito bem que muitos escândalos têm acontecido sobre toda a terra. Quantos e quantos, irmãos, escândalos têm tirado pessoas da presença do Senhor. Mas eu tenho uma resposta para te dar em relação a isso. Por que esses escândalos, irmãos, têm tirado pessoas de bem, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que amam a Deus, tem tirado essas pessoas com coração puro, pessoas com coração aquebrantado, têm saído da presença do Senhor? Porque como foi lá no passado, meu irmão, minha irmã, muitos daqueles homens, descendentes dos nossos pais, assim como podemos dizer que foram nossos irmãos, saíram da presença do Senhor. Porque eles começaram a praticar as obras daqueles povos no qual a terra que eles passavam, porque eles queriam sempre conquistar novas terras. Até que o povo se afastou tanto da terra prometida, que é a terra de Canaã, no qual acredito que cada um de nós já ouviu falar, ou conhecem, e começaram a praticar as mesmas obras daqueles povos pagãos. Então, meu irmão, minha irmã, por que as pessoas, voltando ao tema principal, as pessoas estão saindo da presença do Senhor, porque as pessoas não estão mais procurando a Cristo. As pessoas não estão mais querendo confessar, declarar-se a Cristo, declarar-se a ser cristão. Muitas pessoas estão indo para igrejas, e grandes igrejas até, para procurar um show gospel, para procurar pastores famosos, irmãos, para procurar cantoras famosas. Mas o primordial, o mais famoso, que é Cristo Jesus, as pessoas não estão procurando, irmãos. Porque muitas das vezes a pessoa vai atrás de emoção. Emoção, irmãos, não leva ninguém à salvação. Muitas das vezes as pessoas vão até num rock, numa música secular, sente uma emoção muito grande. Mas essas emoções, muitas das vezes, leva a pessoa para o abismo, leva essa pessoa para a prostituição, porque ela sentiu algo diferente, sentiu uma emoção, um arrepio. Muitas das vezes, ó meu irmão, minha irmã, compreenda isso, que às vezes você está na igreja e às vezes você não sente nada. Mas às vezes você está na igreja não preocupado em adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Porque compreenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, o culto não é para o homem. Muitos confundem isso. O culto é para Deus. O culto nós devemos é para Deus. Todo louvor, toda adoração é para Ele. É o único que é digno, irmãos. Homem nenhum na terra é digno de ser louvado. E as pessoas estão indo para shows gospels ou shows aí cristãos para adorar ao homem, para idolatrar. Idolatrar o quê? Você coloca algo ou alguém ou uma imagem como ídolo. Você está pecando contra Deus. E isso tem acontecido demasiadamente, meu irmão, minha irmã, nas igrejas católicas.
Ah, se pastor fulano, vamos supor, tipo, aí, pastor Marco vai estar lá, já sei como ele prega, não vou lá não. Pastor Marco exorta muito, chama muita atenção. O pastor Marco, ele puxa muito minha orelha, ele traz só palavra de exortação. Não sabendo ele, irmão, minha irmã, que aquela palavra não é minha. Eu sou apenas servo do Deus Altíssimo. Aquela palavra que está falando para você é o próprio Cristo, é o próprio Deus, mas você está enxergando o homem. Você não está enxergando aquela palavra de exortação como Deus falando para você. Porque a Bíblia fala que Deus não quer que homem algum se perca, mas que todos irmãos, alcancem a salvação. Por isso que muitas das vezes nós falamos aqui, ensinamos, pregamos, exortamos, alertamos, porque nós sabemos muito bem por onde nós passamos um dia, sabemos muito bem de onde Deus nos tirou, e não queremos esse mal para você, porque nós somos cheios da presença do Senhor, queremos dividir o nosso azeite contigo, para que você cresça para Deus, você cresça espiritualmente, para que você se envolva mais com as coisas de Deus. E quando você começa a compreender as coisas espirituais, as carnais, irmãos, não vão fazer mais parte da sua vida. Elas próprias vão saindo da tua vida. As tentações vão continuar vindo, as lutas vão continuar vindo. Mas agora você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem espiritual. Por mais que as tentações venham, tu vai pensar, opa, isso aí não é para mim não. As coisas para mim é as coisas de Deus. Então quando você vir para a igreja, irmãos, não vá buscar por fulano, ou por cicrano, ou por beltrano. Você tem que ir para a igreja para buscar a Deus. Você tem que ir para a igreja para sentar, para ouvir a pregação que Deus está usando aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, para te encher, para que você não venha se encher das coisas desse mundo, mas para que você venha se esvaziar das coisas desse mundo e venha se encher de Deus. Porque tudo que a carne anseia, meu irmão, tudo que a carne deseja é pecado, é carnal. Mas quando o Espírito anseia pela presença de Deus, aí sim, você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a enxergar as coisas maravilhosas que só Deus tem para a tua vida. Só Deus tem revelado, e muitas das vezes Deus está revelando para você aquilo há muito tempo, mas só agora que você está ouvindo, só agora que você está enxergando, só agora que você está vendo o que Deus já está te mostrando há muito tempo. Então, meu irmão, minha irmã, para a introdução dessa pregação que nós vamos ter hoje, eu não quero me alongar. Compreenda, Jesus, Ele deu a vida, não foi só por mim, foi por toda a humanidade. Mas infelizmente, irmãos, nem todos serão salvos. Jesus quer que todos sejam salvos, mas para isso é necessário suportarmos, é necessário carregarmos a nossa cruz. Amém? Amém, igreja? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ou o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36, capítulo 8 de João, no versículo 36. Amém? Todos acharam? Diz assim, irmãos: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Olha no 37 que aqui diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade,
que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus é o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. No versículo 34, irmãos, olha que palavra forte. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala no que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Viu, irmãos? A introdução é exatamente a mesma coisa. Naquela época, há mais de 2000 anos atrás, segundo João, Jesus pregava abertamente a todos os ouvintes. Jesus passava por Samaria, Jesus, irmãos, som. Esse microfone ele está uma benção, irmão, mas é assim mesmo. Deus não vai se calar, nós não vamos se calar, porque o Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele está aí contigo, Ele quer trazer a palavra para você se libertar das coisas do diabo. Então, irmãos, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Ou seja, quando você ouve a palavra do Senhor, ouve com os ouvidos e pratica aquilo que você está ouvindo, você passa ao quê? A escutar. Compreenda isso. O escutar não é o mesmo que ouvir. Ouvir é necessário, mas para praticar as coisas de Deus é necessário você escutar. Escutar é obedecer. E muitos naquela época não queriam obedecer. Disputavam entre eles quem queriam acusar a Cristo. Disputavam entre eles aquilo que lhe era cabível a cada um, que enchia os seus próprios egos, os seus próprios corações. E Jesus estava sempre pregando: se vocês são filhos de Deus, se o pai de vocês é Abraão, vocês me ouviriam. Se vocês verdadeiramente fossem filhos de Abraão, se vocês verdadeiramente adorassem a Deus, vocês ouviriam a palavra que eu estou falando para você. Porque eu ouvi do meu pai aquilo que estou falando, e aquilo que eu estou falando é a verdade. Aleluia! Por isso, meu irmão, minha irmã, que muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres estão se afastando, e outros nem querem ir para a igreja, porque não querem se comprometer com a verdade. Quando começam a ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, não sou eu, pastor, que sou o dono da verdade, muito pelo contrário, eu sou o menor dos menores. E quando você começa a praticar, a ouvir e a praticar a verdade, que é a palavra de Deus, o inimigo, muitas das vezes, irmão, minha irmã, isso é fato, se levanta contra a tua vida. Se levanta com uma fúria, meu irmão, tão grande, porque ele não quer que você encontre a salvação. O inimigo, quanto mais pessoas ele quer levar para o inferno, ele vai levar. O inimigo é quem? É o diabo. Nem aquele vizinho que fala mal de você, nem aquele que muitas das vezes
você sabe que são pessoas que você não pode confiar. Não, não é esse não. É muito acima desse aí. São pessoas até usadas pelo inimigo, que é o diabo. E quando a pessoa começa a praticar as coisas do inimigo, praticar as coisas do inimigo o quê? É fácil, irmãos. É você praticar as coisas do mundo. Tudo aquilo que faz mal para a tua carne, você começa a praticar, você começa a beber. O médico falou para você não beber. Você começa a fumar. O médico falou para você não fumar. E você sabe que essas práticas, você sabe muito bem que essas práticas fazem mal para você. Que essas práticas consomem a tua saúde. Mas mesmo assim você as pratica. E você sabe, porque você ouviu a verdade de quem? Do médico. O médico está cuidando de você. O nosso médico é Jesus. Ele quer cuidar de nós. E como é que ele cuida de nós? Com a receita, que é a palavra de Deus. E quando nós passamos a não só ouvir e a escutar e botar em prática, ou seja, cigarro me faz mal. Não quero mais cigarro, vou botar em prática. E vou jogar fora. Quando você começa a ouvir e botar em prática, poxa, o médico falou para mim não beber. Eu não vou beber mais. Poxa, o médico falou agora para eu não ficar em rodas de escarnecedores, de pessoas que falam bobagens, pessoas que falam palavras de palavras de palavrão, vamos dizer assim, vamos colocar no nosso dito popular. Pessoas que falam palavras, irmãos, que atrai tudo que é ruim para a tua vida. Você começa a se afastar dessas pessoas. Não compreendo uma coisa, não odiá-las, mas se afasta. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, estou orando por você. Já vão começar a sentir diferença no seu ato, nos seus atos. Já vão começar a sentir diferença na sua fisionomia. Já vão começar a sentir diferença nas suas vestimentas. Mas quando a pessoa está na igreja, e essa pessoa, meus irmãos, ela só está fantasiada de crente, ela só está fantasiada de cristão, mas pratica todas as coisas que o mundo tem praticado. Quantos homens do passado, como eu falei aqui no comecinho, começou a praticar coisas daqueles povos pagãos? Quantos filhos de Deus começaram a praticar coisas de povos pagãos e pagaram com a própria vida? E a família sofreu porque eles herdaram aquela maldição no qual o próprio pai ou a própria mãe adquiriu. Os filhos e os netos vão começar também a herdar. É um nome terrível que dá, hereditariedade. Isso é um nome de um demônio, irmão, se você quer saber. E esse demônio, irmão, começa a querer destruir toda a sua família, porque isso vai passando de pai para filho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos dá uma boa notícia. Jesus está nos dando uma boa notícia na palavra dele. Mas quando você começa a ouvir a verdade que ele ouviu do pai dele, que é Deus, olha só, o próprio Deus se fez carne. E ele dando testemunho de quem? Do Pai. Quando você começa a ouvir as palavras que saem da minha boca, que é a verdade, você se liberta, irmãos. Olha a boa notícia. E você se libertando, você garante o quê? A quebra de maldição contra a tua vida. E o melhor, contra toda a sua família. Aquele pacto você quebrou ali. Foi quebrado aquela maldição. Aquela hereditariedade foi quebrada. Porque você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher, você agora anda no caminho do Senhor, você agora está escutando, botando em prática as coisas de Deus. E quando o crente, irmãos, começa a praticar, a botar em prática tudo aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, tem nos exortado, irmãos, simplesmente é o quê? Conselhos, é sentar, conversar. Poxa, olha só, não faça isso, faça aquilo outro, procura se consertar com Deus, procura andar no caminho certo, procura se afastar das coisas que te afastam do caminho do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, é uma realidade. Se você, isso a medicina comprova, se você é uma pessoa que
usava algum tipo de coisa tóxica, né? Tóxico, né? Que diz, né? Bebida alcoólica, cigarro, outras espécies de drogas. Você começa, meu irmão, compreenda isso, a andar com aquelas mesmas pessoas, você nunca que vai parar. Você nunca que vai parar de praticar aquelas coisas ruins, aquelas coisas que fazem mal a você. Mas quando você começa a andar com pessoas que um dia estiverem naquele mesmo lugar que você está ou esteve, você começa agora a andar com essas pessoas. E agora, meu irmão, o diabo, ele vai te tentar de tudo quanto é maneira, mas ele não vai te tocar mais. E muitas das vezes ele vai querer tocar no teu filho ou na tua filha, ou algum membro da sua família, para querer te atingir. Mas aí você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é uma mulher, um homem que pediu perdão a Deus, agora você está se consertando, você agora achou o caminho da vida, você agora quer viver em verdade. O diabo, ele não pode te tocar mais, e ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, que Jesus fala no 36, ora, olha aqui, vamos repetir comigo, por favor. Vamos ler novamente, João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, porque tudo depende de você. Tudo depende de cada um de nós. O primeiro passo nós que temos que dar. Você percebe que todos os milagres, pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Todos os milagres que foram feitos, todos os milagres que aconteceram, desde Elias até Jesus. Todos os milagres que foram feitos, as pessoas tinham que dar o quê? O primeiro passo. Não foi assim? Até quando Lázaro, irmão, 4 dias de morto. Até quando Lázaro estava morto, todos estavam preocupados, debochavam, muitas pessoas debochavam. Foi uma multidão seguindo a Jesus. Mas quem deu o primeiro passo? Foi Jesus? Jesus fez assim com a mão, tirou aquela pedra? Não. Jesus falou assim para aqueles que estavam ali, os discípulos: tirem a pedra. Não foi? Quem deu o primeiro passo? Foram os discípulos. Então, é através da fé, através do primeiro passo. Quando aquela mulher hemorrágica estava há 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, que a Bíblia diz que ela ficou 12 anos, gastou tudo o que ela tinha e o que ela não tinha, e não conseguiu a cura. O primeiro passo foi dado por quem? Por Jesus? Não, foi por ela. Ela se humilhou no meio da multidão, no qual ela não podia nem se aproximar, porque todos sabiam, pela lei deles, que ela era uma mulher imunda. Ela não podia se tocar em ninguém, senão ela podia ser morta, apedrejada. Ela se humilhou e se arrastou e tocou na orla da roupa de Jesus. E automaticamente, irmãos, aconteceu um milagre ali na vida daquela mulher de forma grandiosa. A mesma também foi a filha de Jairo, né? Com 12 anos de idade. No mesmo dia. E aqui ali aquela menina, meu irmão, estava morta, e todos debochando. Não, ela está só dormindo. Calma. Quem foi que deu o primeiro passo? Foi Jesus que foi direto na casa dela? Não. Foi o pai que correu atrás de Jesus. Senhor, minha filha está doente, a minha filha está morrendo, a minha filha está morta. O primeiro passo quem dá somos nós. Então, enquanto você não conhecer que o primeiro passo é você que tem que dar, Jesus nunca vai fazer milagre na tua vida. O primeiro passo é você que dá. Você que dá a iniciativa. Eu quero, eu vou. Vai vir luta, mas eu vou. Eu estou contigo. Amém? Jesus, a Bíblia diz que uma ocasião Jesus dispensou os discípulos. Olha, vai que eu vou conversar ainda com o pai, eu vou ficar um pouco sozinho aqui em oração. Vai lá, entra no barco, vai atravessar o mar da Galileia. Não diz assim? E ali naquele interim, meu irmão, houve ali uma tempestade muito forte. E diz a Bíblia que em alta madrugada, de madrugada já, Jesus veio por cima do mar andando. E todos se espantaram.
Os discípulos estavam no barco, se espantaram, e todos eram profissionais, eram pescadores, sabiam nadar muito bem, sabia muito bem como é que é o mar, sabia se colocava as velas ou não, sabia qual lado que eles iam ou não. Mas aquela tempestade assustou os discípulos, assustou os profissionais da pesca. E Jesus veio por cima do mar. Quem que deu o primeiro passo para que toda aquela tempestade acabasse? Foi Jesus? Todos se espantaram. Mas Jesus falou assim: sou eu. Calma, sou eu. Pedro tomou logo a posição que, segundo nós entendemos, era o mais velho. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Ele falou: vem. Quem deu o primeiro passo? Foi o discípulo, representado por Pedro. Pedro botou o pé na água e começou a caminhar. Mas quando Pedro olhou para os lados, ele viu a multidão, aquele mar se levantando, a tempestade, o vento. Ele se apavorou, tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. E naquele mesmo instante, irmão, que mais uma vez quem deu o primeiro passo: Senhor, acode-me. Ele clamou ao Senhor: Senhor, homem de pequena fé. E trouxe e entrou para o barco e mandou que a tempestade e os ventos se acalmassem, se calassem, e eles foram para a praia. Então é dessa forma. O primeiro passo quem tem que dar é cada um de nós. Porque às vezes a pessoa fica: mas eu não sou abençoada, eu não tenho sido abençoada. Você já deu o primeiro passo? Jesus está falando contigo esta noite. O Senhor está me usando aqui para falar, para trazer a mensagem dele para você. Porque Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai do Ministério Viver. Que Ele que nos colocou aqui neste lugar. Embora muitos não querem ouvir a palavra do Senhor, muitos não querem sentar nessas cadeiras separadas, consagradas. Muitos não querem. Mas Deus está dando a oportunidade para você que está nos assistindo, para que você venha dar o primeiro passo. De repente muitas pessoas, eu muitas das vezes concordo, mas nós temos que usar a internet para levar a palavra do Senhor. Mas se você pode estar no culto aqui conosco, irmãos, pessoalmente, fisicamente, venha nos fazer uma visita. Dê o seu primeiro passo. Porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, compreenda isso. Não estou aqui te acusando de nada, de algo, não. Muitas das vezes, você vai para um churrasco, vai para uma festa, é um lugar longe, não é assim que acontece? Ih, tem festa, hoje eu vou no shopping. E vai no shopping lá longe, lá na Barra da Tijuca, lá em Niterói, vai tranquilo. Mas quando é para vir para a igreja, é uma dificuldade. Quando é para vir para a igreja, coloca um montão de empecilho. Não, esse domingo eu estou muito ocupado, estou muito atarefada, eu não posso. Eu estou muito atarefado, eu não posso. Sempre coloca o empecilho, sempre coloca, a própria pessoa coloca o quê? Uma barreira entre ela e a verdade que é Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando contigo esta noite. Toma o primeiro passo, dê o primeiro passo, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa trazer, para que Deus possa materializar o milagre na tua vida. Não se importa com as lutas, com os ventos que irão se levantar. Fica firme na rocha, fica firme na presença do Senhor. O barco não vai a pique, o barco não vai afundar, porque Jesus está no barco. O Senhor Jesus está chamando, o Senhor Jesus está te dando um chamado para você. Está te estendendo a mão para que você venha, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa fazer com que o milagre aconteça, para que o milagre se materialize na sua vida. Mas é necessário, irmão, compreenda isso em nome de Jesus. É necessário um esforço da tua parte, é necessário um esforço da nossa parte. O Mateus até comentou aqui: irmãos, estamos muito cansados hoje, mas estamos aqui para levar a palavra do Senhor para a sua vida, porque o Senhor tem renovado as nossas forças, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha, essa semana, foi ontem, perdemos um grande homem, que desde a minha infância, né? Foi o Silvio Santos. Foi ontem, não foi? Que ele veio a falecer. Irmãos, quem imagina, o homem, todos percebem que o Silvio Santos foi um exemplo de homem, um exemplo de pai. Todos, nunca ninguém ouviu falar desse homem, mal desse homem. Um homem judeu, tinha a fé dele, mas ele foi embora.
e todos nós um dia iremos partir. A oportunidade que Deus está te dando é hoje, meu irmão. Deus está dando a oportunidade para você, é hoje. Se decida, toma o primeiro passo. Se converta a Cristo, anda na presença do Senhor. Se você, mas pastor, eu estou em pecado, se conserta, irmãos. Deus está te dando essa oportunidade, o Senhor Jesus está te chamando. Está te dando a oportunidade. Pastor, mas eu fumo, eu não posso ir para a igreja, eu bebo. Venha, Deus está te chamando, está sentindo no coração de vir para a igreja. Venha, é Deus te chamando. É Deus que está te chamando. Então venha, dê o primeiro passo. O milagre vai acontecer quando você der o primeiro passo. Você vai ser liberto das drogas, você vai ser liberto do cigarro, você vai ser liberto da bebida, você vai ser liberto da prostituição, você vai ser liberto das palavras torpes, você vai ser liberto do ódio, do rancor que está no teu coração, você vai ser liberto de tudo aquilo que leva você a adorar Satanás. Você vai ser liberto de toda a mentira, que o diabo, ele é o pai da mentira, ele vive mentindo desde o começo da criação do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está te chamando, dê o seu primeiro passo. Dê o seu primeiro passo. Essa é a palavra que o Senhor está dando para você nesta noite. Dê o seu primeiro passo. Avante. Vai em frente. Não temas. Jesus é contigo. Amém? Fica essa palavra, meu irmão, esta noite.